Eu sei de um lugar, um lindo jardim, onde as cores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. O tempo passou, o dia já vai raiar, o pecado a me embalar, não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou ilhado entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a Ti. Hoje, mais do que tudo, preciso servir a Ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. Amém? Obrigado, Gleice. Ela vai cantar no final mais uma música. Tudo bem com você? Sim? Que bom, né, que nós estamos juntos, aqui juntos para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus nesta noite, irmãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Marcos, capítulo 11. E a gente vai fazer uma reflexão nessa noite aqui, tirando algumas lições para a nossa vida. Essa semana a gente está vivendo dois momentos bem
especiais, alegres e tristes, né? O Jonas aqui falou do irmão Dari. Ontem eu fiz o funeral dele, né? Quer dizer, o momento ali das despedidas com a família. Foi um momento bem, bem triste, né? A igreja do distrito todo, eu acho que conhecia ele. Então, vamos continuar orando aí, como reforçando o pedido do Jonas, né? Pela Eliane. Conheço mais a Eliane, os parentes nem tanto. Mas vamos orar por toda a família, né? Um grande homem de Deus, como foi dito mesmo, um grande homem de Deus. E essa semana, irmãos, nós temos que orar pela igreja adventista, do sétimo dia, né? Nós estamos tendo a conferência geral da igreja adventista, né? A reunião que acontece de 5 em 5 anos, na verdade agora, por causa da pandemia, já fazia 7 anos a última, né? Estão lá reunidos os nossos líderes, nossos representantes, discutindo sobre o cumprimento da missão, como que a igreja pode se tornar mais relevante, sabe? Discutindo coisas bem objetivas ali. Nós temos que orar por eles, porque de alguma forma, daqui uns dias, chega até nós, vamos caminhar por esse rumo aqui, né? Continuando a obedecer a Deus, sua palavra, a doutrina, mas a maneira de abordar, a maneira de se expressar, a maneira de alcançar as pessoas que estão longe do caminho de Jesus, nós precisamos conversar, e a igreja está conversando para o mundo todo, né? Então estão lá nos Estados Unidos, então ore pela sua igreja, tá? Ore pela sua igreja, para que decisões possam impactar muito a pregação do Evangelho, tá? Enquanto a gente não vê essas discussões chegarem até nós aqui agora, vamos discutir a Bíblia, né? Então abra a sua Bíblia, você já abriu, capítulo 11 de Marcos. Quero ler com você e tirar algumas lições. Capítulo 11, verso 1 de Marcos. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que está fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Deixa a tua Bíblia aberta e eu quero orar mais uma vez. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, porque depois de um dia de trabalho, de atividades, estamos todos aqui reunidos para cantar para o Senhor, para ouvir uma melodia bem cantada, para orarmos, expressarmos a nossa gratidão, pedirmos aquilo que mais precisamos para a nossa alma. Mas agora estamos diante da Tua palavra, que é o pão do céu para nós. Então, ó Pai, nos alimenta mais uma vez. Estamos no meio da semana, estamos já olhando o final de semana, quem sabe pelas correrias e dificuldades, mas que o Senhor nos dê força, que a Tua palavra mais uma vez seja o nosso alimento, em nome de Jesus, amém. Sabe que esse texto aqui, eu gosto muito desse texto, eu tenho refletido ele há algum tempo já. Sempre quando a gente acaba pregando, tem hora que tem o pastor Felipe aqui, né? Está desenvolvendo isso cada dia mais, né, pastor? A pregação. Tem hora que a gente senta e estabelece, faz um sermão novo, né? Com ideias novas e tal, né? Mas tem hora que eu fico remoendo algumas ideias anos e anos. E alguns textos, anos e anos. Esse aqui é um texto que eu gosto de remoer. Eu fico pensando, eu falei, deixa eu compartilhar com os irmãos aqui uma mensagem simples, né? Dessa cena. É uma cena, eu acho muito bonita. Essa cena aconteceu no domingo, né? No domingo anterior à morte de Jesus, naquela semana ali. A tradição católica colocou esse domingo e criou a cultura do domingo de Ramos. Porque quando Jesus entra na cidade, eles estão com ramos ali e enaltecendo a Jesus, né? É uma cena muito bonita, porque Jesus, ele assume para si aquilo que ele sempre foi, que é rei, né?
é rei, ele é o rei. Ele é o rei que assume isso e não nega. Nesse dia, nessa semana final, Jesus é chamado de rei. Só que essa cena, ela é muito bonita, porque ela é um pouco enigmática, ela tem alguns traços assim que nos ajudam a entender. Eu falo para você, sempre tenho falado para a igreja, né, para os irmãos, sempre que eu posso, leia as histórias da Bíblia e entre nelas. Não fique voando, né? Não fique orbitando, entre nelas. Caia de cabeça ali. Não que dali vai sair algo mágico para a tua vida, né? Porque tem adventista que está usando a Bíblia como um amuleto. Não, a Bíblia não é amuleto. A Bíblia é para ser estudada, refletida e meditada, e você tem que cair ali dentro. Quando você cai ali dentro, você tem que começar a fazer algumas perguntas, né? Que história estranha. Que história que mexe com a gente. Que história que, eu não faria isso. Se coloque no lugar desses dois discípulos, que a Bíblia não fala quem eram os dois discípulos. Jesus chega para você e fala assim, vai lá na rua tal, pega o jumento tal e traz para mim. E os discípulos ainda perguntaram para Jesus, mas Jesus é meio estranho, se eu chegar lá e pegar o negócio, e eles vão perguntar alguma coisa, o dono do jumento vai perguntar para mim, o que eu faço, né, o que eu vim fazer, e Jesus dá a frase, olha, diga que é para o Senhor e logo eu devolvo. Você não acha meio estranho isso? A gente tem que ser honesto com as leituras que a gente faz da Bíblia. É estranho, não é, irmãos? Para mim se para você, para mim é estranho. É a mesma coisa que se eu pudesse traduzir hoje, 2022, Jesus aparecesse aqui, não sei se de terno gravata ou mesmo de jeans, e olhasse para nós e falasse assim, ó, fulano, vai ali na rua tal, pega um Onix que está lá na esquina e traz para cá que eu vou andar nele desfilar no 7 de setembro aqui em Curitiba. Espera aí. As coisas meio estranhas. Sabe, o teor dessa história, ela mexe porque envolve fé. E antes de eu falar um pouquinho do desenvolvimento da fé, eu queria meditar com você. Sabe o que o texto diz? Isso aqui foi um cumprimento da palavra de Deus do capítulo 9 de Zacarias, verso 9. Que falava que o Messias, que é Jesus, ele entraria em Jerusalém e seria aclamado como rei, entraria no jumentinho. Há mais de 400 anos, 500 anos atrás, 500, 600 anos atrás, essa profecia é dada sobre Jesus. Então aqui a gente vê o quê? O cumprimento da palavra, certo? O cumprimento da palavra. Segundo cumprimento que me mexe comigo, é que Jesus fala uma palavra direta para eles, façam isto. E a Bíblia fala que eles saem dali e eles chegam na casa e lá tem um jumento. Quem sabe viram a esquina, olha lá o jumento que Jesus falou. Pega o jumentinho e traz para mim. Eles trouxeram e foi como Jesus falou. E a palavra de Jesus se cumpriu. Irmãos, duas coisas aqui me chamam a atenção. A palavra profética lá de Zacarias se cumpre. A palavra direta de Jesus se cumpre. E a primeira coisa nessa história meio inusitada que a gente está vendo e refletindo aqui, é que a palavra de Deus se cumpre, irmãos. A palavra de Deus, como diz Paulo, ela é viva e eficaz. Ela não é teoria, ela não é um livro de filosofia, ela não é um livro de poesia, apesar que tem algumas poesias, né? Algumas construções literárias bonitas, mas ela não é um livro disso. É a palavra de Deus, como eu fiz a oração do fundo do meu coração, dizendo assim, é a palavra que alimenta, é a palavra que dá direcionamento, é a palavra que se cumpre. Você tem feito da palavra de Deus, e agora não só refletindo sobre essa historinha, mas a palavra de Deus como alimento para a sua vida, não só como um refúgio, e ela pode ser um refúgio também, mas como um alimento que te mantém, que te sustém. Hoje eu fiz um estudo bíblico com uma pessoa, ela vai à igreja, não aqui, e eu comecei a ajudar ela a preparar, para ela ser batizada, e ela até vai à igreja. E ela é uma senhora já, e ela tem depressão. Ela falou, pastor, eu tenho traço de depressão, assim. E daí eu comecei a estudar com ela, e vamos ali. Hoje, quando eu cheguei,
Ela falou assim, eu não estou bem. Eu falei, por quê? Não, porque eu estou depressiva. E sexta-feira passada eu fiz um estudo e ela precisava parar de fumar. Eu levei um enxaguante bucal para ela, né, para ela poder ajudar ali numa possível recaída. Dei umas orientações, você vai fazer assim, você vai cortar o mal pela raiz, você vai parar de fumar. Ela falou, tá bom, eu vou parar de mesmo. E agora, alguns dias depois, ela está sofrendo tipo uma certa crise de abstinência, e aquilo gera coisas, né? Geram sentimentos, geram pensamentos, gera até uma certa depressão. Ela falou assim, mas eu não vou voltar para o cigarro. Eu não vou voltar para o cigarro. Eu estou lutando, a minha filha, que a filha dela não é da igreja, mora comigo, ela falou assim, a minha filha me insistiu, você quer que eu vou comprar um cigarro para você? E eu falei, não, eu não quero, eu não vou. Só que daí ela estava triste. Daí eu fiz o estudo, então vamos estudar a Bíblia. A Bíblia como, não simplesmente para entender fato, não só para entender a data da profecia, que isso é importante, mas não só para entender coisa. A Bíblia como alimento, que Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da palavra de Deus, pode nos alimentar, deve nos alimentar. E ali fizemos um estudo, irmãos. E ela falou assim, pastor, foi muito bom, sabe? Mas, irmãos, quando a gente começa a entender, a gente precisa entender algumas coisas muito simples, nesse primeiro momento que eu estou falando da palavra como alimento. A palavra de Deus tem a solução para a nossa vida. Eu não estou falando só como jargão, não, tá? Eu estou falando por experiência e aquilo que Deus está nos chamando. A palavra de Deus muda as situações. A palavra de Deus preenche corações. A palavra de Deus lança fora a ansiedade, a depressão, tudo aquilo que é mal, irmãos. Porque a palavra de Deus apresenta a solução dos nossos problemas, que é Jesus. Li com ela alguns textos de Romanos, que fala assim que nós somos justificados, aceitos por Jesus, né? Pela graça que Jesus demonstrou por nós. Então o foco não é nós, não somos nós, o foco é Ele. Então você tem que olhar para Ele, você tem que se apegar a Ele, você tem que meditar nele, para encontrar força. Aí está o remédio para a nossa luta, irmãos. Aí está o remédio para as nossas ansiedades. Aí está o remédio para as nossas tristezas. Quando o texto da Bíblia fala lá, irmãos, Salmo 37, verso 5, né? 5, agora deu um embaralho. Entrega o teu caminho, Senhor. 5, obrigado, pastor. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele o mais. Que frase bonita, né? Mas então leia todo o Salmo e chega lá no verso 25, o mesmo Davi que falou para você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele fará. Ele fala assim, eu já fui moço e agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando eu estudo com os irmãos, com as pessoas esse texto, eu falo assim, permita que esse texto seja real na sua vida. E agora eu estou falando para os irmãos da minha igreja. Entrega o teu caminho. A gente só gosta do primeiro texto. Entrega o teu caminho, porque a gente fica viajando, a gente fica fantasiando, a gente fica orbitando ideias. Entrega o teu caminho, vou entregar só as ideias. Não. Davi coloca na prática, ele fala assim, desde que eu era um menininho lá cuidando das ovelhas para o meu pai, quando eu tinha lá 15, 17 anos, 16, 17 anos, até agora, provavelmente ele tinha uns 90, quase 90, ele fala assim, eu nunca vi o justo desamparado. Ele está fazendo conexão com o verso 5. O que é o justo? O justo é aquele que confia na palavra, na coisa justa de Deus. Deus falou de um jeito, você vai e cumpre. Você confia na determinação de Deus, você confia no sacrifício de Deus por você, você confia naquilo que Deus fez. Irmãos, a palavra tem poder, amém? Você precisa olhar para a Bíblia com mais significância desse jeito, sabe? Não fazer dela um amuleto com a Bíblia, pegando poeira em cima da TV, em cima da escrivaninha. Deus falou, cumpre aquilo ali, e Deus traz bênção para a tua vida.
A Bíblia fala que Zacarias profetizou pelo Espírito Santo e agora se cumpre na vida de Jesus. Jesus fala para ir buscar o jumentinho e a coisa se cumpre. E por que a palavra não vai se cumprir na minha vida? Claro que vai. Amém? A grande questão é: você confia ou não? Você confia que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou ela é só um bom conselho? Ai, irmãos, nós estamos sofrendo hoje em dia. As pessoas estão olhando para a Bíblia como um bom conselho. Eu sei que é bom. Eu sei que é. Só fala assim: eu sei que é bom, mas eu não vou confiar. Quer dizer, na verdade, as pessoas não falam isso, né? Elas demonstram que não confiam. Por que não fazer da palavra de Deus a palavra viva para a minha vida e as coisas acontecem? Sabe o que aconteceu naquele dia? Aquele dia a palavra viva, ela se concretizou. A palavra profética se concretizou. A palavra viva de Jesus foi palpável para os discípulos. E eu fico imaginando eles ali. Então, Jesus fala: vocês vão lá na rua tal, pega o jumentinho. Mateus fala que não era só o jumentinho, era a jumenta também. Porque Zacarias tinha falado que era a jumenta e o seu filhinho. Eles iam pegar os dois. E Jesus entra montado num jumentinho. Você consegue imaginar Jesus falando e eles pensando: mas que coisa, Jesus está falando, então eu vou fazer, né? E eles saem, só que antes de sair eles perguntam: mas se eles perguntarem para mim, para nós, né? O que você estava fazendo? É loucura? Você vai pegar uma propriedade de outra pessoa? Você está louco? Você está louco? E Jesus fala assim: não, só fale isso. É para o Senhor, Ele logo devolve. E eles vão, não sei se um misto de fé e coragem, eles vão indo, andando, chega lá, quando vira a curva, não é que os dois animais estão lá e estão amarradinhos? E a Bíblia fala que eles pegam, e quando pegam, o texto da Bíblia diz isso aqui, né? Ali, então foram, verso 4, e acharam o jumentinho junto ao portão. Alguns do que estavam ali reclamaram. O que estão fazendo soltando o jumentinho? Mas claro, se você estivesse lá e fosse o dono do jumento, você ia falar a mesma coisa. O Eupídio nunca viu o Eupídio, o dia vai pegar meu jumento? O que você está fazendo, rapaz? Não te conheço. Só que a Bíblia fala assim que Jesus falou, se cumpriu, e agora eles dão a resposta para aqueles que reclamaram. É para o Senhor, e logo ele devolve. Diz que houve um silêncio, porque não teve mais ninguém gesticulando nada. A Bíblia fala que eles trouxeram para Jesus, prepararam o dorso do animal, Jesus sentou ali naquele animal, e Jesus entra em Jerusalém. Aqui eu não vou me estender, e Jesus é aclamado rei, e Jesus entra num certo tipo de glória, né? O reconhecimento das suas criaturas. Jesus é reconhecido ali. Irmãos, eu fico pensando num segundo momento agora, como reflexão para a nossa vida, quando eu permito confiar na palavra, não só na igreja, no pastor, no pregador, mas na palavra, coisas extraordinárias acontecem. É simples. Confia naquilo que está escrito, da maneira como está escrito, o chamado que Deus te faz, e coisas até absurdas, né? Posso dizer assim? Colocar assim? Coisas absurdas acontecem. Coisas absurdas acontecem. Só que a Bíblia vai falar algo interessante, que aquele jumentinho, e eu queria enfatizar agora para terminar, aquele jumentinho era um instrumento que Deus usou ali, Jesus usou, só que a Bíblia fala que ele não era dominado, não era domado, né? Ele nunca tinha sido montado. Nunca tinha sido montado. E a Bíblia fala que Jesus o montou e entrou, e coisas absurdas estão acontecendo. João fala a mesma história, diz que os discípulos não entenderam essa história toda até depois que Jesus ressuscitou. Eles ficaram encucados, eles não entenderam tudo. Não entenderam. Eles viram que coisas absurdas aconteceram e que Jesus é aclamado rei. Só que aquele jumentinho que nunca tinha sido dominado, agora Jesus o monta, ele fica mansinho e ele recebe toda aquela euforia, ele participa. A irmã White comentando sobre esse texto, a irmã White comenta como muitos outros comentaristas, mas ela comenta também. Ela fala assim, que quem estava puxando a jumenta e o jumentinho era Lázaro. Lázaro tinha sido ressuscitado alguns dias atrás,
E agora, demonstrando a sua alegria de acompanhar Jesus, ele está o quê? Puxando o jumentinho e a jumenta, e Jesus montado ali. Irmãos, tem toda uma cena criada de alegria, de euforia e de certa glória. Só que a grande pergunta é aquele jumentinho, agora eu vou entrar num ponto só para a gente terminar. Aquele jumentinho, se entrasse em Jerusalém naquele mesmo dia, se não tivesse Jesus no seu dorso, no seu lombo, seria simplesmente um jumento. E eu não quero comparar você a um jumento, não, tá? Mas tem hora que a gente abre mão de Jesus e a gente quer a mesma glória que Jesus teve naquele dia com o jumentinho, só que a gente abre mão de Jesus. Sem Jesus, irmãos, para a nossa vida, nós não somos nada. Aquele jumentinho entrou e ele recebeu, de certa forma, ele não recebeu honra, mas ele participou daquela festa bonita. Todo mundo aplaudindo, o rei! E o jumentinho, se o jumentinho falasse, fala, que legal! Que legal participar dessa festa. Mas se Jesus não tivesse com ele, ele seria simplesmente um jumentinho. Irmãos, nós precisamos entender isso, de que para nós gozarmos de coisas absurdas, extraordinárias, vermos em nossa vida coisas grandes acontecendo. Eu não sou o pastor só das coisas grandes, mas eu tenho que enfatizar isso, irmãos, porque a gente encontra isso na Bíblia. Coisas extraordinárias, coisas até que você não imaginava que aconteceriam, elas só podem acontecer não só pelo poder da palavra, mas pela presença de Jesus. Ao dar um estudo para essa irmã hoje à tarde, ela falou assim, e eu falei assim, sabe qual que é? A gente tem que se firmar na palavra, só que a gente tem que orar. Porque orar não é simplesmente para fazer Deus conhecer as minhas petições, porque Ele já sabe. De antecedência Ele já sabe. Então para que eu oro? Para que eu não me aparte da presença dEle. A oração não é só para fazer conhecida os meus desejos, as minhas gratidões a Deus. É para que eu não perca o sentimento da presença de Deus. Porque sem o sentimento da presença de Deus, você é só um jumentinho. Com todo carinho eu falo para você, porque tem hora que eu sou um jumento também. Aquele sentido mais negativo, sabe? Quase que ofendendo alguém. Seu isso. Sem Jesus em nós, ao redor de nós, nós somos só um jumentinho. E Deus não quer que você seja só um jumentinho. Ele quer que você seja um instrumento do Senhor Jesus. É Ele toda a glória, não é para mim, mas você participa da glória dele também. O jumento não participou? Sim ou não? Ele não está recebendo glória, mas ele está junto ali. Irmãos, fazer de Jesus aquele que habita em mim, e eu oro a Ele com o sentimento de que Ele está aqui. A irmã falava assim, mas pastor, eu sei que eu negligencio, porque eu não estou nem orando, então a partir de hoje você tem que orar. Porque quanto mais você fica muito tempo sem orar, sem buscar Deus, mais você vai perdendo o sentimento e a certeza de que Deus está com você. Porque se Deus está com você, até o teu comportamento muda. E eu estou falando Deus está com você, não no sentido no olhar de Deus, no olhar do homem. Porque Deus sempre está com a gente. Mas do olhar do homem, você perceber que Deus está em todo momento, até o seu comportamento é diferente, é ou não é? Alguns vão falar assim, mas o pastor e a igreja não estão vendo o meu pecado. Mas quando eu estou na presença de Deus, eu tenho certeza que tem alguém que está vendo, eu preciso parar. Não é assim? Não é assim? Sentimento da presença. O sentimento da presença me traz não só bênção, mas me traz discernimento, me traz orientação, me traz conforto e paz no coração. Só que o texto da Bíblia caminha, na verdade ele não caminha para o final, eu caminho para o final. O texto da Bíblia diz assim que, eu vou reforçar isso aqui, diz que aquele animal, ele nunca tinha sido montado. Era um animal que não era domesticado, domado. E eu não sei se você já montou, alguém já montou em cavalo aqui? Já montou, meu irmão? Sempre mais domesticado, né?
Você não tem coragem. Eu acho que ninguém teria coragem de montar num animal, eu posso dizer assim, não domado, né? E eu fiz uma pesquisa, tem várias, né? Você pode procurar na internet e outros lugares. Sabe que é uma luta para domar um animal? Um animal, um cavalo, um burro, um jumento. Existem algumas técnicas que dizem assim que você tem que gastar um tempo para ele te conhecer, para ele adquirir confiança contigo. Né? E alguém falou assim, olha, na verdade você tem que passar um tempo só fazendo carinho nele, depois você passa outro tempo, e esse tempo são dias, alguns dias fazendo carinho nele, para ele te reconhecer, para ele ganhar confiança. Dali um tempo você coloca a sela em cima dele, já preparando, mas você coloca e tira, só para ele saber o que é. Né? Depois de um tempo você coloca, faz carinho, coloca a sela, coloca o primeiro pé, mas não sobe nele. Né? Faz isso durante algumas semanas. Alguns dizem que pode ser assim, que dá para ser assim, dependendo do animal. E depois de um tempo, você fazendo carinho nele, colocando a sela e tirando, colocando, e depois um dia você monta nele, mas você não pede para ele andar. Você não dá uma cutucada, sobe e desce, sobe só para ele sentir o teu peso e tal. E depois de um tempo, depois de um mês, depois de 40 dias, você faz todo esse processo, monta no cavalo, só dá um toquezinho e ele começa a andar. Se ele não andar mesmo, daí não tem o que fazer. O processo de doma, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas eu vi alguma coisa no Mato Grosso que é mais ou menos assim também. O rapaz ficava em cima do cavalo. Em cima do cavalo e ficava assim, pulando e pulando. Daí depois, quando ele acostumava, ele sentava e pulava de novo, sentava e pulava. Para que isso? Para acostumar. Esse processo de doma é um processo complicado. Só que o texto da Bíblia fala que aquele animal não era domado. Só que quando trouxeram para Jesus, só colocaram assim, Jesus fez o quê? Tchup, montou. E o jumento estava domado. E eu queria não só sair aqui no nosso culto dessa noite com aquele sentimento, pastor, tem hora que a gente é um jumento, né? Não saia só com esse sentimento. Tem hora que a gente é mesmo. Porque a gente não respeita as coisas de Deus. Mas eu queria fazer um chamado para você. Um chamado para a gente ser domesticado por Jesus. Domado por Jesus. E você sabe o que eu estou falando. Sabe o que é ser alguém indomável? É que faz o seu jeito. Pensa o que quer, fala o que quer, age como quer, faz, pinta e borda. E Deus está dizendo assim, deixa eu domar você. Quando a gente permitir que Deus, a doma é só pegando esse gancho do jumentinho, mas é controle. Quem precisa controlar o meu coração é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que conseguiu simplesmente pela sua presença domar um jumento. Será que Ele consegue domar você também? Será que você permite, porque eu não preciso trazer você para cá, né? Venha para cá, para perto de Jesus. Você tem a liberdade de ir sozinho. Você tem a coragem de ir sozinho e falar, Jesus, domina a minha vida, domina as minhas palavras, comanda os meus pensamentos, tira o medo do meu coração, lança fora a preocupação. Senhor, domina. Eu não quero que problema domine, eu não quero que a tristeza domine, eu não quero que o palavrão domine, eu não quero que a frieza domine, eu não quero que nada de que é errado domine. Mas Ele quer dominar. A grande pergunta é, você vai deixar? Você vai deixar nessa noite Ele dominar você? É bom para você. É bom para você. Que Deus nos convença nessa noite, irmãos. Esse caminho maravilhoso, Senhor, é o Senhor que controla. Mas permita que Jesus tome conta do seu coração, conduza e Ele seja entronizado no seu coração para Ele controlar tudo. Amém? Para Ele controlar tudo. A gente vai ouvir uma música. Gleice, por favor. Quero que você ouça a música, reflita um pouquinho. Mas permite, não sai daqui hoje, simplesmente, eu queria ouvir outra coisa. Não, você queria ouvir isso aqui hoje.
A gente não vai muito longe se a gente não permitir que Jesus controle o nosso coração. O que está explorando, o que está jorrando para fora? É sentimento, é mágoa, é incerteza, é preocupação? O que está jorrando? Nada disso deve controlar a nossa vida, mas é Jesus, o nosso Salvador completo, que deve domar a nossa vida. Amém? Que você saia daqui com esse sentimento: Senhor Jesus, o Senhor entra na minha vida e não sai mais. Amém? Ouça a música, reflete um pouquinho, depois nós oramos também. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se vê a minha angústia e o meu olhar. Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim,
esperou. Tão bom tu és pra mim. Amém. Que bom que foi daquele jeito. Jesus esperou por um jumentinho. Jesus espera por nós também. Amém? Para que a palavra seja cumprida. Para que eu não seja alguém solitário na vida, não seja só um jumentinho. E para que eu seja dominado por Ele. Que bom que é assim. Fica de pé. Posso falar como pastor? É bom, não é? Viva essa experiência dia a dia. Amém? Seja dominado por Jesus. Para que o céu possa dizer de você, que bom que foi assim. Você tomou uma decisão hoje. Domina a minha vida. Amém? Pai, eu quero te louvar. Quero te agradecer. Porque tua palavra, independente do pregador, pastor Sérgio, ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes, e que tem o poder de alimentar melhor do que qualquer outra refeição, a melhor preparada e a mais cara do mundo. Obrigado porque tua palavra nos alimenta hoje, Senhor, e vai direto no âmago daquilo que mais nos incomoda, é viver uma vida ou ligada a Ti ou separada de Ti, e tomamos a decisão hoje de sermos igual um jumentinho, que o Senhor chamou, e o Senhor dominou, e o Senhor viveu momentos especiais com aquele animal. Pai, nós somos muito melhores do que os animais, porque o Senhor morreu por nós, e não morreu pelos animais, mas hoje também ouvimos a voz do Teu chamado, nos atraindo, para sermos dominados e controlados por Ti. Ó Pai, não permita, ó Pai, coloca um ponto final em todas as outras vozes que quem sabe estão repercutindo dentro do nosso coração, da nossa mente, querendo nos dominar. Vozes do mal, vozes da ansiedade, vozes da tristeza, vozes que tendem a trazer medo e decepção. Ó Pai, que essas vozes sejam enterradas, cravadas na cruz, mas que hoje Jesus possa tomar posse do nosso coração. O Senhor está conhecendo e relembrando e tomando ciência de tudo aquilo que está passando no coração agora, Senhor. Então nos ajuda a sermos vencedores com Jesus. Nos despede com a Tua graça, nos abraça e domina a gente, Senhor, para que a gente também viva a boa experiência de caminharmos com Jesus. Eu te peço no nome dEle, amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve